Olá, meus amigos. Muitas vezes nós fazemos alguma crítica e nós repudiamos certas doutrinas porque elas não são de base bíblica. Naturalmente, um homem cristão tem a obrigação e o direito de viver dentro dos preceitos e dos parâmetros da doutrina cristã. E quando fazemos apologia, nós não fazemos uma apologia doente contra certas seitas e doutrinas, como se fosse uma disputa política ou de, digamos, time de futebol. Nós estamos discutindo coisas sérias no campo espiritual. Já que muitas pessoas não levam a sério nesse país as coisas espirituais, já que os escarnecedores são tão frequentes na rede mundial de computadores, e nós vemos isso com muito pesar, há ainda pessoas que sabem falar, sabem ouvir, e nós procuramos fazer apologias e contra-apologias dentro do maior respeito, e eu acho que todos nós devemos manifestar as nossas apologias. Todos nós temos o direito constitucional de exercermos a nossa fé e de ensinarmos a nossa fé de um modo correto. E temos também nesse direito o direito de que a nossa fé seja devidamente corrigida quando ela é adulterada ou deturpada, porque ninguém precisa viver digamos, cristianismo pregado às avessas. Isso aí, dentro do direito que nós temos, todo cristão pode fazer apologia, desde que mantidos a devida reverência aos direitos e aos costumes, mas nós temos que fazer, muitas vezes, algumas observações um tanto desagradáveis. Eu me achei no direito e na obrigação de fazer crítica aqui a certas passagens, como do senhor Leon Denis, conhecido também como apóstolo do Espiritismo. Esse moço escreveu um livro chamado O Cristianismo e o Espiritismo, coisa que é de conhecimento de toda a comunidade espiritualista. Aqui ele fala dos dogmas, do capítulo 6, eu tirei algumas coisas aqui que me deixaram bastante perplexos. Ele falando sobre o cristianismo e o espiritismo, ele começa a mencionar a obra redentora de Jesus. Ele escreve o seguinte: se o sacrifício de Jesus resgatou os homens do pecado, por que então ainda os batizam? Na primeira frase, nós podemos constatar que ele não quer deixar transparecer, mas qualquer pessoa de alguma sensibilidade e perspicácia percebe que ele já está duvidando do poder resgatador da obra redentora de Jesus. Então, esse é o primeiro erro que eu aponto no senhor Leon Denis. Ele não é um homem cristão. Ele já está duvidando da obra redentora de Jesus. Primeiro ponto contra ele. E ele é apóstolo do Espiritismo. Por isso, quando o Espiritismo se diz espiritismo cristão, nós temos base para não concordarmos com isso. Então, já na primeira frase, ele comete isso, esse deslize, questionando o resgate. Se Jesus resgatou os homens do pecado, por que então ainda os batizam? Além de duvidar desse resgate, ele não entende esse resgate ou faz questão de escarnecer dele.
Jesus resgatou, sim, todos os homens do pecado na figura dele. A obra redentora de Jesus na cruz, pelos méritos de Cristo, e isso é cristianismo, não é espiritismo, isso é base doutrinária cristã. Jesus resgatou os homens da morte do pecado pela sua obra redentora, sacrificial, que o senhor Leon Denis esqueceu-se que essa obra foi perfeita e foi perpétua. Se é perpétua, ela até hoje continua salvando vidas. Então, não há nenhuma admiração, senhor Leon Denis, que ainda pessoas sejam batizadas. Se você fala apenas do batismo nas águas, isso é apenas um simbolismo. Mas esse batismo significa regeneração de pessoas salvas. É uma manifestação pública de que as pessoas estão aceitando a obra salvadora, redentora de Jesus, estão tornando isso público e estão manifestando o seu compromisso com as bases doutrinárias do cristianismo. Então, não existe nada de estranho aqui em que pessoas ainda sejam batizadas. Ele comete aqui o segundo erro, né? E ele acha que as pessoas não podem ser batizadas porque ele não acredita no caráter perpétuo desse sacrifício de Jesus, coisa tipicamente espiritualista. Vamos dar sequência. Ele falando dessa redenção. Essa redenção, em todo caso, não pode se estender, senão unicamente aos cristãos, aos que têm conhecimento e aceitado a doutrina do Nazareno. Essa redenção é extensiva a todo homem, toda raça e toda nação, e em todo lugar e em todas as épocas. Naquela passagem de João 3,16, que é uma passagem clássica da doutrina cristã, diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, o problema não é de Jesus, não é de Deus e não é da extensão da sua obra resgatadora. É o levar o Evangelho a todas as criaturas que ainda não estamos no ponto que nós desejaríamos. Então esse é o seu terceiro erro de avaliação. Mal começou esse parágrafo e você já tem aqui 3 imperfeições. Falando ainda da doutrina de Jesus, doutrina salvadora, redentora, o senhor Leon Denis, no seu entendimento, diz: teria ela, pois, excluído da sua esfera de ação a maior parte da humanidade? O quarto erro: não brinque com a obra salvadora de Jesus. Você estava numa época de grande vaidade e arrogância das coisas científicas e estava ávido para meter o pé na Igreja Católica e acabou metendo o calcanhar nas bases doutrinárias cristãs. Ninguém foi excluído, não. É para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ninguém está excluído da obra de salvação e também você, Leon Denis, nunca pertenceu, nem jamais pertencerá a uma doutrina ou seita que vá conseguir fazer a remissão dos pecados da humanidade. Muita pretensão sua, associada a um certo escárnio da obra redentora de Jesus. Não pense que só você tem uma capacidade de escrever, algumas pessoas têm a capacidade de ler também e interpretar as maldades que estão ali embutidas.
existem ainda hoje na Terra milhares, milhões de homens. Aí ele começa a fazer uma descrição de uma realidade. Existem ainda hoje na Terra milhares, milhões de homens que vivem fora das igrejas cristãs. Certo, senhor Leon Denis? Todos sabem disso no mundo. Na sua época e na minha época nós sabemos disso. Na ignorância das suas leis, privados desse ensino, sem cuja observância dizem, aí ele coloca entre aspas, não há salvação. Novamente, é o quarto ou quinto erro que ele comete aqui. Ele está escarnecendo novamente da obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é universal, perfeita e perpétua, não atingiu ainda toda a humanidade, é porque o coração do homem é duro, endurecido, dura cerviz, mau entendimento dos homens e o difícil acesso que os cristãos compromissados com Jesus têm em acessar todos os povos. Você sabe que em muitos lugares da África e da Ásia há cristãos sendo mortos, sendo queimados vivos. Isso não é passado não, isso é presente. Então, você aqui confessa que há milhões de pessoas vivendo fora das igrejas cristãs, como se a culpa fosse do cristianismo, do evangelho ou de Jesus. Não, é por isso que nós aceitamos o ide de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando os protestantes e os evangélicos começam a fazer campanha de evangelismo e enviar missionários pelo mundo todo, muita gente acha desnecessário e acha que seja um sectarismo tolo ou que seja proselitismo. Não é não. Nós estamos cumprindo isso que você gostaria e nós gostaríamos também que já se tivesse cumprido. Mas não se preocupe, senhor Leon Denis, se na sua época o evangelho ainda não tinha atingido os objetivos, hoje os objetivos estão muito mais perto do que você pensa. Até a China comunista, a antiga China comunista, que hoje não é mais comunista, nós temos 50 milhões de pessoas cristãs convertidas pela pregação de nossos missionários. Repito, na China são 50 milhões de cristãos. E quem fez isso foi o Evangelho e os missionários corajosos da Assembleia de Deus, luteranos, batistas, etc. Essa turma toda que é tão criticada e tão depreciada é responsável pela palavra de Deus na China. E o número é esse, 50 milhões de conversões segundo a Junta de Missões Mundiais. Naturalmente, na sua época, você não teria esses dados. E ele termina aqui, que pensar de opiniões tão opostas aos verdadeiros princípios de amor e justiça que regem os mundos. Parece, senhor Leon Denis, que você é detentor de um conceito superior de amor e justiça. Então você está, se você olhar para cima o que você acabou de escrever, você está pressupondo poder saber ou poder conceber um padrão de amor e de justiça maior do que a obra redentora de Jesus. Então, aqui eu vejo muito pedantismo, eu vejo muita falácia e um homem que até mesmo escreve mal. É um homem que escreve mal. Que pensar de opiniões tão opostas aos verdadeiros princípios de amor? Opiniões opostas? Será que o senhor Denis era tão sábio que ele detinha um padrão de amor e justiça superior ao de Jesus e ao dos evangelhos?
Isso é típico de uma pessoa que está delirando. Isso é típico de um delírio espiritual. E até de outras áreas corticais também. E justiça que regem os mundos. E você sabe alguma coisa sobre os mundos? Nós mal conhecemos o planeta Terra. Não vai me falar agora de Capela, de Júpiter. Por favor, respeite as pessoas que estudam, que também sabem raciocinar e que têm senso crítico. Então nós vemos aqui, meus amigos, e se vocês são seguidores, isso aqui está muito light, que tem coisa muito pior nesse livro. Aqueles que são admiradores do senhor Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, sabe que ele está fazendo aqui as suas declarações que não são apologia ao espiritualismo, são um escárnio à obra redentora de Jesus. E ele está manifestando aqui um elevado grau de jactância. Então, qual é a credibilidade que alguém pode dar a esses escritos? Eles só servem para mostrar que esse homem não tem nenhum compromisso com Jesus. Esse homem, Leon Denis, não tem compromisso nenhum com a obra redentora de Jesus. Ele tem um compromisso, sim, nós sabemos com quem, mas não com Jesus. Que você não fique aborrecido se você é um admirador desse moço chamado Leon Denis, porque essas coisas têm que ser mostradas. Porque será que a comunidade espiritualista, que faz tanta reverência ao senhor Leon Denis, conhece bem as bases doutrinárias que ele defende? Eu deixo isso com a responsabilidade e o senso crítico de cada um. Meus amigos, muito grato. Até o próximo vídeo. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.